Pronto. Boa noite, pessoal. Começando mais uma aula de Direito Ambiental no dia 1º de junho de 2020. Estamos chegando aí na metade do ano de 2020. Saudando a todos, nós lembramos que na aula passada nós começamos a tratar do assunto áreas protegidas, que no Brasil é um gênero, né, onde estão incluídas aí áreas protegidas naturais, artificiais e culturais. O nosso enfoque nessa disciplina, nesse momento, é basicamente nas duas tipologias mais importantes de áreas protegidas naturais do Brasil. Tipologias infraconstitucionais, né? Que tipologias são estas? São basicamente as previstas no Código Florestal, que é a Lei 12.651 de 2012, e aquelas previstas no sistema, na Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é a Lei 9985 de 2000. Na aula passada, nós já começamos a analisar o Código Florestal. Vou colocar a tela aqui para a gente. Acho que hoje dá para fazer assim. Deixa eu ver como é que fica para mim aqui isso. Aparentemente ficou ok. Certo? Então, basicamente, a gente vai tratar aí, né, hoje disso aí que vocês estão vendo, né, que são áreas protegidas, aqui bem pertinho, né, e dando continuidade ao assunto. Nós vimos na aula passada aí o Código Florestal, né, a Lei 4.771, que foi revogada pelo Código Florestal atual, que é uma coxa de retalhos. Dentro disto, nós vimos basicamente aí que, né, o conceito de APP, só lembrando, antes de iniciar a aula, a gente fez um esquema onde observamos que no Código Florestal existem diversas áreas protegidas previstas. As três principais são APP, que é a área de preservação permanente. Depois nós temos aí a reserva legal e, finalmente, a servidão ambiental. Existem outras, e esses assuntos são extremamente aprofundados e alguns polêmicos por conta aí das discussões que houve no STF, mas nós não entraremos nessa polêmica. Na aula passada, nós apresentamos o que havia de importante sobre a área de preservação ambiental e não, acho que está cortando um pouquinho aqui isso. Assim fica melhor, né? Então, na aula passada, nós vimos o que havia de importante sobre áreas de preservação ambiental e, nesse sentido, vimos conceitos, tipologias, que estão aí no artigo 4º, onde se aplica essas áreas de preservação permanente, e esgotamos a APP, que é a área de preservação permanente, né? Mostrando as espécies e os casos em que ela pode ser suprimida mediante prévio processo administrativo por utilidade pública, interesse social e aqueles casos de atividades de baixo impacto ambiental ou atividades eventuais. Vimos também uma questão importante que nesse procedimento administrativo só pode se suprimir a APP de nascentes, dunas e restingas, né, por interesse, por utilidade pública. Não se pode suprimir por interesse social ou pelas outras duas hipóteses de atividade de baixo impacto ambiental ou eventual. Terminamos esse assunto e hoje nós começamos aí a estudar reserva legal. Deixa eu voltar aqui. Reserva legal. Vou tirar minha cara daqui. Períodos chegando.
Pronto. O conceito de reserva legal, que está aí no Código Florestal, né? Sem olhar, inclusive, para esse conceito, que é o conceito normativo, é que vocês entendam que reserva legal é uma área protegida que está dentro de toda a propriedade rural no Brasil, certo? Enquanto a APP é uma tipologia legal, fora outras hipóteses que podem ser estabelecidas pelo poder público, a reserva legal ela é sempre existente em propriedades públicas ou particulares rural, certo? E tem uma função também de proteger flora, fauna, mas com caráter mais flexível no Código Florestal Novo, menos rigoroso do que o regime da APP, certo? E a reserva legal é estabelecida em proporcionalidade à área do imóvel, de forma que depende da região do Brasil, né? Então, a Amazônia é legal, a área de reserva legal em toda a propriedade rural varia de 20% a 80% da propriedade, certo? Para o que interessa a nós, deixa eu voltar aqui, acabou não entrando, certo? Mas em Sergipe é 20%, que é a regra geral, na verdade. Esses patamares maiores aí, eles vão para o norte, para a Amazônia, e para o centro-oeste, ali na questão dos pantanais. Né? Aqui, para a gente, Sergipe, todo o estado é 20%, significando que toda a propriedade rural em Sergipe, teoricamente, deveria ter 20% de sua propriedade como reserva legal. Teoricamente, porque antes mesmo da entrada em vigor desse código, o estudo da UFES de mestrado, ele constatou que havia menos de 5% de propriedades, né, rurais que registraram reserva legal. E a maior parte das reservas legais conservadas no estado de Sergipe são as áreas de reserva legais de assentamentos rurais do movimento do sem terra, certo? Contrariando aí, na verdade, uma presunção de que essa categoria só destruiria essas florestas. Dando seguimento, então, era basicamente isso que tínhamos para falar sobre reserva legal. Repetindo, reserva legal, né, uma área protegida com funções diversas de proteção ambiental, mais flexível do que a área de preservação permanente, no interior de toda a propriedade rural. Em Sergipe é 20% que tem que ter como regra. Alguma dúvida sobre reserva legal, pessoal? Ok, Tainã, Suelaine, Flávio, Caio, Vonete e demais alunos. Vamos seguir, então, para a nossa terceira, né? E última, existem outras, mas dentro do assunto abordado, área protegida importante dentro do Código Florestal, né? Então, esta área protegida é a servidão florestal. Antes do código atual, a servidão florestal se chamava servidão florestal, certo? Então, por isso que aí no slide está florestal, mas está errado, né? O termo atual, vou até alterar aqui, é servidão ambiental. Tome cuidado lá no slide disponibilizado. Então, o termo correto é servidão ambiental hoje. Esse termo foi alterado pelo atual Código Florestal. E o atual Código Florestal fez outra coisa também. A servidão florestal era uma área protegida prevista dentro do Código Florestal, que é a antiga Lei 4771 de 65. O Código Florestal novo, ele tirou a servidão ambiental de dentro do Código e levou para Lei da Política Nacional do Meio Ambiente como um instrumento, certo? E criou lá o artigo 9A, 9B e seguintes, certo? Esse artigo regulamenta a servidão ambiental. Servidão ambiental, em termos bem simplórios, certo? É uma reserva legal voluntariamente criada pelo proprietário ou possuidor. Então, imagine que você tem aí uma propriedade rural, né? Nessa propriedade rural, obrigatoriamente 20% é reserva legal, né? Como o nome diz,
Já é a lei que determina, tem que ter a reserva legal. E nessa propriedade, se tiver encostas com mais de 45 graus, corpos hídricos, vai ter que ter a APP também, que é prevista em lei, área de preservação permanente. Se você não está satisfeito com isto, né, quer preservar mais ainda ambientalmente a sua propriedade para as presentes e futuras gerações, você ainda pode criar a servidão ambiental. Ela tem, no mínimo, a mesma regulamentação que a reserva legal, só que a diferença é que ela é voluntária, certo? E uma característica da servidão ambiental, que está no 9b, é que ela pode ser onerosa ou gratuita, né? E ela pode ser temporária ou perpétua. E o detalhe que cai em concurso é o seguinte: quando a servidão ambiental é temporária, qual é o tempo mínimo dessa servidão? Está aqui no parágrafo 1º do 9b. O tempo mínimo é de 15 anos, certo? E quando é perpétua, professor? Será para sempre. Se você vender a propriedade, quem comprar, compra com a servidão ambiental, né? E aqui vai uma questão interessante. Essas obrigações de APP, reserva legal, servidão ambiental, quando existentes, elas são obrigações de conservação ambiental propter terreno, né? Alguém sabe me dizer o que é uma obrigação propter terreno? O que significa nesse caso? Né? Então, vou dar um caso concreto aí. Se eu vendo a minha propriedade rural para você e minha propriedade rural não tem os 20% de reserva legal, o Estado, né, o Ministério Público, o Estado, quem fiscaliza, pode ir atrás de quem? De quem comprou para recuperar ou de quem vendeu? Ou de ambos? O Wesley já definiu muito bem o que é uma obrigação próprio terreno, certo? Então, Jane, aí não tem muito a ver com o acessório acompanha o principal, não, certo? Aí é a natureza. Quando eu digo que uma obrigação é próprio terreno, essa obrigação acompanha a coisa, certo? E aí, nesse caso, quem compra um imóvel rural sem que tenha lá a reserva legal conservada, se tiver APP, que as APPs não estejam definidas e conservadas, se tiver servidão legal, se não tiver conservada, você está comprando um passivo, porque o poder público pode exigir de você que você recupere essas áreas, certo? Então, é importante saber disto, né? Principalmente em imóveis que têm questões ambientais como áreas protegidas, para você não estar comprando algo que vai lhe dar mais gasto do que lucro, certo? Então, é bom saber disso. E um detalhe importante, né? A servidão ambiental, ela vai lhe dar isenção de ITR, certo? De Imposto Territorial Rural, em relação à área que você determinar na sua propriedade que vai ser servidão ambiental. Então, esse ITR aí que você é isento em relação a essa área, ele caracteriza que princípio que o poder público está aplicando para você? Que é o parágrafo 2º aqui. Né? Qual é o princípio que está sendo aplicado, o princípio ambiental, quando o Estado, né, lhe isenta de pagar ITR porque você estabeleceu uma servidão ambiental na sua propriedade. Em relação à área da servidão, não em relação à área da propriedade toda, não. Né? Então, qual é o princípio ambiental aplicável aí, pessoal? Isso, Danilo, é o princípio do protetor recebedor. Esse princípio mesmo. Tá? Então, esse aí é um exemplo prático, específico e concreto desse princípio. Eu vou... Né, perceba que o parágrafo 2º, ele não se refere ao ITR. Ele equipara a servidão ambiental, desde que perpétua, não é qualquer uma, a gratuita não tem isenção, certo? Cuidado com isso também em concurso. Equipara a reserva particular do patrimônio natural. E essa reserva tem isenção de ITR.
Essa reserva particular do patrimônio natural é uma espécie de unidade de conservação de uso sustentável que a gente vai estudar daqui a pouco. E por isso que eu estou lhe dizendo que a consequência principal vai ser essa isenção tributária, né? Que no caso de imóvel rural, o tributo aplicável de competência tributária da União é o imposto territorial rural, certo? Dúvidas sobre servidão ambiental, pessoal? Lembrando que já caiu diversas vezes na OAB, né? Pelo menos duas que eu me lembre, sobre especificamente servidão ambiental. Vamos para o próximo, então. Só ver uma coisa aqui. Ok. Vamos agora para unidade de conservação. Deixa eu puxar um pouquinho esse trem para cá. Aí pega na tela do celular, certo? Deixa eu me esconder aqui um pouco. Deixa eu matar essa muriçoca que está rodando aqui. Menos uma muriçoca no mundo. Viu, Renata? Tranquilo? Então, voltando para cá, nós temos agora como espécies de áreas protegidas as unidades de conservação, certo? As unidades de conservação, eu vou fazer um esquema aqui rapidamente no Word. As unidades de conservação se dividem em dois tipos, né? Elas estão previstas na Lei 9.985 de 2000, né? Vou colocar aqui a lei, que é a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E tem dois tipos de unidades de conservação. Unidades de conservação, que eu sei a sigla, de uso sustentável, e unidades de conservação de uso, de proteção integral. Ok? Nós temos 5 aí de proteção integral e 7 de uso sustentável. Então, a gente vai começar a estudar basicamente isso. Então, essas unidades de conservação, né, elas têm um conceito que estão aí no artigo 3º da lei, e esse conceito estabelece que, né, são espaços territoriais especialmente protegidos, que de regra abrange o subsolo, o espaço aéreo correspondente, né, e que vão ter características ambientais importantes, tanto de conservação como outras características, né, paisagísticas, de turismo ecológico, e etc. Então, hoje acontece o contrário no mundo, né? Se antes a gente queria proteger o meio ambiente todo, hoje nós estamos tentando salvar o que resta de pequenos ecossistemas, né, de fauna, flora e mais características abióticas de ecossistemas como um todo. Em verdade, o movimento para proteção de unidades de conservação, que são espaços definidos específicos pelo poder público, começa aí no finalzinho do século XIX, principalmente, né? A primeira unidade de conservação que é citada na literatura é o Parque Nacional de Yellowstone, né? Aquele lá que a gente assistiu o desenho,
né, o desenho chato do Zé Colmeia, e se passava lá no Parque de Yellowstone. Então, Yellowstone foi um lugar onde tiraram os índios e cercaram tudo, né, entendendo que a natureza ela tinha que ser conservada sem intervenção humana. E já já a gente fala sobre esses movimentos que surgiram protecionistas de espaços territorialmente protegidos, né, e as ideologias que surgiram em cima disso aí. Mas, basicamente, nós temos aí o conceito de uma unidade de conservação. Alguém pode perguntar, e qual é a diferença de uma unidade de conservação para as áreas do Código Florestal? Bom, unidade de conservação é um espaço, né, definido pelo poder público. Então, vai ser a União, Estado e o município, como regra, que vão definir, né, uma área específica georreferenciada que vai ser chamada de unidade de conservação. E aquilo ali vai receber um regime jurídico e fático próprio de proteção mais restritiva, mais protetiva ambiental, ok? Então, nós temos diversos exemplos no estado de Sergipe. Eu vou citá-los em breve. E dentro de uma unidade de conservação, nós podemos ter, né? Nós podemos ter reservas legais, nós podemos ter, como é o caso daquela lá da Mata do Junco, que é a reserva de fauna que nós temos lá, depois a gente fala sobre ela, e lá tem reservas legais. Nós temos de Capela, nós temos, enfim, nós temos áreas de preservação permanente dentro de unidades de conservação, porque se passa um rio, se tem uma encosta com mais de 45 graus, ou algumas coisas assim, como nascentes, restingas, como é o caso ali de Pirambu, Japaratuba, né, nós temos área de preservação permanente dentro da unidade de conservação. E nós, né, não vamos ter servidão legal, porque aí já é incompatível com essas áreas, mas não é impossível de se ter. Tá? Então, as áreas do Código Florestal, elas têm outros escopos, e essas áreas elas podem ser cumulativas. Né? Aqui na unidade de conservação, né, que é uma metodologia que surgiu desde 48 pela União Internacional de Conservação da Natureza, é tentar separar esses espaços ambientais e protegê-los, né, da degradação antrópica. Esses espaços podem ser em terra e podem ser em mar, né? Nós temos aí cadeias de corais que estão em áreas de unidade de conservação. Fernando de Noronha mesmo é um exemplo. Tem sobreposição de áreas protegidas, sobreposição de unidades de conservação, inclusive marinhas. E hoje nós temos um modelo de controle de acesso à unidade de conservação interessante em Fernando de Noronha. Quem já foi lá sabe que você paga uma taxa diária para ficar lá, que você tem que pagar, fazer curso, inclusive, para ter acesso às unidades de conservação, que tem uma limitação de pessoas por dia, tem uma limitação de onde você vai acessar, né? Hoje em dia você não pode pegar mais no rabo do tubarão, até porque eles estão mordendo se você pegar, certo? Mas hoje está com controle muito mais rigoroso em Fernando de Noronha. Outro local também que eu vi um controle, né, rigoroso, mas nem tanto, foi ali na Chapada dos Veadeiros, no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. É um local lindo também, tem diversas trilhas, você passa 2 ou 3 dias lá para conhecer as trilhas todas, né? E lá também é um local muito conservado, local lindo que vale a pena para se ter contato com a natureza. Né? A Mata do Junco tem lá, inclusive, as trilhas demarcadas e tem as trilhas clandestinas que o pessoal da bike faz por trás da mata e sai ali no assentamento José Emídio, que é o assentamento do MST. Né? Então, infelizmente, lá a Mata do Junco, ela só está com controle na porta de entrada. Né? São 2 ou 3 vigilantes. O fundo não tem muito controle. Mas a Mata do Junco é um local legal, para você levar, inclusive, criança, porque é uma floresta fechada, né, com trilhas e etc.,
vale muito a pena também passear por lá. Veja, Tainan, teoricamente essas taxas, né, são de diversas hipóteses, mas a taxa, pelo nome que se diz, né, taxa, que é uma espécie de tributo, é uma compensação pelo exercício de poder de polícia do Estado ou pela contraprestação de um serviço público. Nela você paga por esses dois motivos e, teoricamente, ela deveria ir para aplicar em preservação ambiental em Fernando de Noronha, certo? E, considerando o período de tempo em que fui em Fernando de Noronha da primeira vez e da segunda, eu vi alguns melhoramentos lá e fui informado lá na palestra do ICMBio, que eu sou bem curioso, eu fico perguntando, né? Então fui informado lá das aplicações de alguns recursos disto. Mas eu lembro que essas taxas elas vão, né, elas são recolhidas da unidade federal, elas são recolhidas pela União. Então, por exemplo, se eu tiver um governo mais conservador, qualquer similitude com a realidade atual é mera coincidência, né? Ou um ministro do Ambiente irresponsável, eu não duvido nada que esse dinheiro seja destinado para outras atividades, né? Por exemplo, para comprar carros blindados. Hoje saiu a notícia que o Ministério do Meio Ambiente está investindo R$ 1 milhão na compra de veículos blindados. Isso, Carlos, né? Um dos movimentos. Quem quiser estudar um pouquinho da história e da Mata do Junco, eu recomendo que baixe, pública, minha tese de doutorado, né? Que eu fui aí também nessa área para estudar, e lá tem um histórico desde a fazenda, que era uma usina, né? Que tinha lá, e que, embora fosse um usineiro, foi esse usineiro que conservou a Mata do Junco ao longo do tempo, enquanto todas as outras usinas degradaram, e quando o usineiro morreu, os herdeiros começaram a degradar e começou a ter um conflito de terras entre esses e os ex-trabalhadores da fazenda. Né? Até que num conflito deste, morreu o trabalhador chamado José Emídio, certo? E aí, por isso que o assentamento do Movimento Sem Terra lá chama José Emídio. E aí, depois dos assentamentos, é que se conseguiu conservar um pouco mais, certo? Mas é uma história interessante, desde uma visão ambiental de um usineiro, porque lá é a fonte de água de Capela, até, né, que, ironicamente, pelo que se propaga na imprensa, que é graças às áreas de reserva legal do movimento dos sem terras lá que nós temos a Mata do Junco, né, possível, e a reserva que foi criada lá em função disso, certo? Mas o histórico é bem legal. Se vocês procurarem aí na internet, vocês acham. Áreas protegidas, alguma coisa assim, e assentamentos rurais do MST em Sergipe, sob a perspectiva do desenvolvimento sustentável. Aí tem um histórico dessa área todinha aí de Capela, né? Eu vi que tem uns 2 ou 3 alunos que gostam, né, que são lá da área, né? Então a gente puxou alguma bibliografia disso aí. Né? Newton, altamente eficiente, já foi aí direto na fonte. Ah, tá, eu te passei para a sua palestra de princípios. Muito bem. Então, pessoal, dando seguimento aí, certo? Basicamente, nós temos, em unidades de conservação, 2 tipos, como eu mostrei aqui no Word. Uso sustentável e proteção integral. Né? Uso sustentável, como o nome diz, né, antes de entrar nessas tipologias, é importante que a gente volte para aquela historinha lá que começou com Yellowstone, da proteção de espaços especialmente delimitados para a proteção ambiental. Né? Que historinha é essa? Deixa eu botar minha cara aqui no meio para ficar mais fácil de explicar, que a gente já viu ali em cima. Né? Que historinha é essa que nós temos aqui embaixo? Né? A historinha é a seguinte: nessa questão aí de Yellowstone, surgiram 2 movimentos principais. Surgiram mais, mas esses 2 são os principais. Eu vou passar aqui para o Word para mostrar. Né?
surgiu um movimento, eu vou colocar aqui embaixo para não fazer relação, que pregava que para se proteger um espaço desse, tinha que tirar qualquer interferência antrópica. Não é uma ironia que a interferência que tiraram foram os índios nativos lá de Yellowstone. O nome desse movimento, né, é um movimento preservacionista, né, chamado também de natureza selvagem. Então, para este movimento, para eu proteger uma unidade de conservação, eu tenho que deixar a natureza selvagem, né? Ou seja, eu tenho que tirar toda interferência antrópica. Esse foi o modelo que tentaram adotar em Yellowstone. Repito, né, ideologias por trás disso, porque não foi tirado lá o homem branco rico, foi tirado o índio de Yellowstone de suas reservas tradicionais e seculares, certo? E o outro movimento relevante se chama conservacionista, certo? Que prega esse movimento. Que para eu proteger uma área desta, eu tenho que manter a população nativa e tornar essa população nativa o parceiro e fiscal para essa proteção, né? Daí que vem essas propostas de extrativismo, de harmonia, né, com essas propriedades para protegê-las, ok? Então, no conservacionista, eu não tiro o ser humano. Essas são as duas correntes que se degladiaram por mais de 10 anos no Brasil também, elas são mundiais, para a construção desta lei, né, deixa eu tirar minha cara daqui de novo, para a construção desta lei 99/85 de 2000. E no final, o que, que aconteceu? Se entendeu que a unidade de conservação que dá para permanecer com o ser humano nela e a unidade de conservação em que não é possível que o ser humano permaneça nela. Então, as duas correntes foram adotadas pela Lei 99/85 de 2000. Né? Então, proteção integral mantém os ecossistemas livres, ó, de interferência humana como regra. E uso sustentável? Nós vamos ter aqui, ó, uma exploração em que há ser humano em harmonia com natureza. Então, lembrem-se, proteção integral é decorrente de que movimento desses dois aqui que eu apresentei? Preservacionista ou conservacionista? Isso, Newton, preservacionista. E uso sustentável? Qual dos dois? O conservacionista, certo? O Wilson também acertou ali a primeira observação. Então, basicamente, nós temos isso aí, pessoal. Passando essa tela, dentro ainda de unidades de conservação, vem o conceito de extrativismo, que está ligado ao uso sustentável. Vem o conceito de manejo, que significa ambientalmente procedimentos adotados, né, para assegurar que um ecossistema seja mantido conservado ou que se recupere um ecossistema. E por isso que o que nos importa aqui é o documento chamado Plano de Manejo. De regra não, não tem exceção. Toda unidade de conservação, as 12 que a gente vai mostrar, tem que ter plano de manejo, implantado 5 anos após a criação da unidade de conservação, certo? E por que é importante o plano de manejo, professor? Porque é ele que vai dar as regras de como administrar, qual é a área da zona de amortecimento, se houver, a gente já vai falar sobre ela, né? Se permite exploração ecológica sustentável, como é que isso se dá? Como que se dá autorização para esse tipo de exploração? E por aí vai, pessoal. Zona de amortecimento, né? Outro conceito importante. Deixa eu tirar minha cara daqui de cima.
Deixa lá aqui embaixo, já já eu falo de corredores ecológicos. Então, zona de amortecimento, pessoal, se refere, na verdade, a uma área ao redor de uma unidade de conservação que tem que sofrer certa restrição também. Por quê? Porque imagine, né, que nós temos aí uma área delimitada de unidade de conservação e uma indústria queira se instalar exatamente perto da cerca. É óbvio que a indústria vai gerar impactos dentro da unidade de conservação. E por isso que nós temos que, ao redor de determinadas unidades de conservação, existem exceções que não têm, deve ser estabelecida uma zona de amortecimento, que não é a unidade de conservação, mas é uma área ao redor que sofre algumas restrições de atividades que podem causar dano ao meio ambiente, atividades potencialmente causadoras de degradação ambiental. Não tem o mesmo nível de restrição da unidade, mas tem alguma restrição. Todos entenderam aí o que unidade, o que é uma zona de amortecimento? Corredores ecológicos, eu não vou entrar nessa questão, né? Seria um conjunto de unidades de conservação para a gente poder garantir que a fauna transite. Pra vocês terem ideia, pessoal, tem algumas unidades de conservação que são criadas de hipocrisia, né? Que, por exemplo, uma onça, para sobreviver numa mata atlântica, ela precisa de muito espaço, né? E esse espaço tem que ser monitorado, inclusive, porque ela vai gerar perigo se tiver alguma interferência antrópica. Então, não adianta eu criar uma ilha de mata atlântica e achar que com aquilo ali eu estou conservando o ecossistema. Então, uma forma de tentar melhorar isso é criar conjuntos de unidades de conservação e interligá-las. Essas interligações se chamam corredores ecológicos. Alguém aqui já foi para Itacaré? Né? Então, quem já foi para Itacaré, ou Linha Verde também, né, deve ter percebido umas pontezinhas, né, aéreas que são exatamente para passar fauna. Você tem elas aéreas e você tem túneis por baixo da pista, né, para que a fauna possa atravessar sem ser atropelada. Isto não é um corredor ecológico, mas é uma forma mínima, porque não é totalmente eficiente, né, de tentar permitir que a fauna transite de um lado para o outro e que a flora também possa, né, proliferar de um lado para o outro, a flora nativa, a que me refiro. Né? E agora a gente vai falar basicamente, né, das unidades de conservação, já classificamos como proteção integral e uso sustentável, já vimos que o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ele é protegido pelo e gerenciado pelo Chico Mendes, né? Essa é a função do Chico Mendes. Já vimos aqui isto, né? Que as unidades de conservação são de proteção integral e uso sustentável, e o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, eles dão uma dica interessante. Né? Ele diz, olha, o objetivo principal da unidade de proteção integral é preservar a natureza. Embaixo, o objetivo básico da unidade de uso sustentável é compatibilizar a conservação na natureza com a utilização humana. Aí, olha a dica que legal. Isso cai em concurso, né? Qual é a característica do movimento de unidades de conservação? Preservacionista e conservacionista. Só que um detalhe, em inglês é fácil de você distinguir. Em português, preservar e conservar são sinônimos, concordam comigo? Então, ó, eu mesmo, né, se eu não parar para pensar nessa dica, eu confundo os dois, porque na nossa língua e no nosso cérebro eles são iguais. Então, olha o macete aqui, pessoal. Né? Unidade de proteção integral. Qual é o objetivo? Olha a palavrinha. Qual é a palavra?
para a proteção integral, que está na lei. Olha aqui o cursor do mouse. Preservar. Então, qual é o movimento que defende proteção integral? Preservacionista, né? E o objetivo básico de uso sustentável é conservação, né? Qual é o movimento que defende né, o uso sustentável? O conservacionista. Então, lembre-se que ficou uma colinha aí na lei para a gente lembrar qual é o movimento que está atrelado, certo? Essa é uma dica valiosa. Vamos, então, agora, né, para concluir, entrar e concluir esse assunto de unidades de conservação. Na aula de hoje, nós começamos com as unidades de conservação de proteção integral, certo? E essas unidades de conservação de proteção integral, que estão aqui do lado do meu rosto, elas são 5. Olha um outro macete para vocês. Essas unidades que estão aí no artigo 8º, certo? Elas vão ser especificadas legalmente, ou seja, o que caracteriza elas. Dou um outro macete lá na minha tese, tem uma tabela mostrando essas características todas, certo? Mas, enfim, aqui na lei, você já percebe que de 1 a 5 existe uma lógica, né? Aqui nós temos da mais rigorosa unidade de conservação que existe, que é a estação ecológica. Professor, por que é rigorosa? Né? Primeiro, se é proteção integral, né? Antes até de falar disso, uma dica, né? Concurso da OAB, cai estas 12 unidades e eles perguntam para você qual é a diferença entre uma e outra, né? E aí você vai decorar isso tudo? Não precisa. Embora aqui está no artigo 9, 10, 11, 12, 13 da lei. 14 começa com as unidades de uso sustentável, certo? Então, não precisa. Você lembre, né, que qual é a regra de proteção integral, que vai ser a característica base dessas unidades? A regra é que não pode ter interferência humana, não é isso? Então, características dessa unidade, vai ter exceções, a gente tem que decorar as exceções, certo? A característica dessas unidades aqui é que elas são preservacionistas, e por isso não pode ter interferência humana como regra. E aí o que acontece? Acontece que, como regra, você não pode entrar aí sem autorização, não pode ter propriedade particular aí como regra, se tiver, tem que ser desapropriada, certo? Entre outras características. Então, nós só temos que entender as exceções. Mas antes das exceções, vamos para o nível de rigor. A unidade de conservação mais rigorosa das 12, né? E aí eu vou pegar 5, porque elas são de proteção integral, então elas são mais rigorosas do que as de uso sustentável. Nós temos a estação ecológica. Sergipe não tem estação ecológica. Queriam transformar a Serra de Itabaiana numa estação ecológica, mas o nível de rigor é tão grande que seria só no nome. Seria impossível que a Serra de Itabaiana se transformasse numa estação ecológica. Até porque, eu não sei se vocês sabem, o Parque Nacional da Serra de Itabaiana, me parece que ele abrange 4 ou 5 municípios. Ele não é só aquele lugar que vocês acham que é onde vão fazer trilhas, certo? E o lugar mais famoso que tem ali, que é aquela entrada que dá no Poço das Moças, ali é uma pequena parte do núcleo do Parque de Itabaiana, e não é a parte mais bonita. Nós temos aí também a Serra Comprida, nós temos até chegar mais ou menos lá perto da Ribeira, né? Tudo isso é Parque Nacional de Serra de Itabaiana. Voltando para cá, reserva biológica, né? É a segunda unidade de conservação mais rigorosa que temos. Em Sergipe é uma reserva biológica, alguém sabe qual é? Não, Nilton. O Morro do Urubu é uma APA, Área de Proteção Ambiental. Né? Nós temos uma reserva biológica
federal. Diga-se de passagem, é uma das mais antigas de Sergipe, certo? O nome dela, não também. Nessa é federal, é uma floresta nacional. Exato, Larissa. É a Reserva Biológica Santa Isabel, certo? Pouca gente conhece ela. E ela é conhecida nem por Santa Isabel, é pela sigla, Rebios. Né? Agora, quer ver que vocês vão lembrar e vão falar, poxa, eu não sabia que era. É onde fica o Projeto Tamar. Pirambu, né? E vai até Brejo Grande, essa reserva biológica. Né? E detalhe importante, né? E atualizado, é onde fica a ONG que cuida do Projeto Tamar, né? Porque a primeira base do Chico Mendes, que foi implantada do Projeto Tamar, na década de 80, que foi lá em Pirambu, ela foi fechada semana passada pelo Ministério do Meio Ambiente. Isso aí vocês já estavam sabendo, né? Mas a parte boa é que a ONG que toca o projeto vai manter a base lá. A parte ruim, certo? É que eu lembro que essa reserva biológica, ela foi criada para proteger as tartarugas marinhas, certo? E as tartarugas, elas não desovam somente ali aonde fica o Projeto Tamar. Na verdade, as tartarugas desovam ao longo de toda a costa sergipana. Mas a reserva ficou ali de Pirambu até Brejo Grande. E uma coisa que é muito importante é que não haja nem trânsito de veículos na praia, né? E talvez nem pedestres, mas trânsito de veículos é o mais crítico, e que não haja pesca de arrasto ali nas proximidades, né, da praia. E o que acontece? A fiscalização do Chico Mendes já era mínima com a base avançada lá. Agora é que praticamente não vai haver fiscalização, né? Tudo bem que com a nova rodovia que estão construindo e vai até Pacatuba, o acesso ficou mais fácil. Mas ainda tem gente que está andando na areia, principalmente para ir surfar naquelas áreas, certo? E aí as tartarugas correm riscos. Então, ali a Reserva Biológica Santa Isabel. 3, Parque Nacional. Nós temos um em Sergipe. Qual é? Muito bem, Uliane. Pacatuba, né, é aonde fica a área mais linda do Pantanal Sergipano. Né? Vocês conhecem o Pantanal Sergipano? Nós temos um Pantanal lindo em Sergipe, com um complexo de dunas que são intocáveis. Né? Eles ficam nesse litoral aí que vai de Lagoa Redonda até Brejo Grande, principalmente Pacatuba. Pacatuba é onde estão, né, as áreas mais conservadas. E, de novo, olha a ironia, a área mais conservada está na área de um assentamento de sem terras, que é o que fica lá em Pacatuba. Também foi, na verdade, objeto de pesquisa nosso, certo? Então, lá nesse Pantanal sergipano, um ponto legal que tem lá é uma pousada que tem no meio do caminho, né? E ali termas, que é para onde os surfistas vão, né? Ali é muito legal aquele lugar. Eu até tenho uma foto de drone aérea ali, a região é linda demais, aquilo ali. Vale a pena ir de moto, né? Pela rodovia nova, vale a pena ir de bicicleta. E tem gente que não está conseguindo lembrar aí, certo? Mas onde começa Rebio é onde começa o Pantanal. Vocês já ouviram falar em Lagoa Redonda, não já? Que fica em Pirambu? Então, aquele local que todo mundo vai em Lagoa Redonda tomar banho de rio, né? Alguns vão ali na Cachoeira do Rocador, aquilo já é dentro da Reserva Biológica Santa Isabel, né? E a partir dali, nós começamos a ter o Pantanal Sergipano, principalmente na área de Pacatuba. É um lugar muito lindo, vale a pena ir, certo? Inclusive, a última vez que eu fui para Alagoas, eu fui por essa pista, que uma parte dela é Pissarra, e fiz questão de passar em Termas. É muito lindo. Lá vale a pena mesmo
passar, dar uma olhada, é bem legal. E Lagoa Redonda é magnífica também, mas infelizmente nós estamos destruindo Lagoa Redonda. Tá? No início do curso aí, nós estávamos fazendo uma parceria com uma pessoa que cuida basicamente ali daquelas reservas de Lagoa Redonda e estabelecemos, inclusive, que vai ser possível uma trilha educacional, né, naquela Lagoa Azul, em algumas áreas interessantes e que até o acesso é proibido para o público em geral, para fins acadêmicos. A gente só não colocou o projeto ainda para frente, porque a pandemia acabou atrapalhando com isso aí. Mas a gente vai implementar essa parceria educacional posteriormente. Então, Parque Nacional, como já foi dito aí, né, Parque Nacional, nós temos a Serra de Itabaiana, que é o lugar mais lindo que tem aqui, certo? E em outros locais, para quem sabe onde ir. A trilha mais bonita, e por isso também que está sofrendo muita degradação, é a do Rio das Pedras, certo? Mas Itabaiana tem diversos outros locais. O lado escuro da serra, que você sobe uma mata pela encosta, tem cavernas lá. Então, assim, a Serra de Itabaiana é a coisa mais linda do mundo. Fica a uma altura de quase 600 metros de altura, 560, até aquelas torres, né? E é um passeio que eu sempre gosto de fazer, até para renovar a energia, né? Melhorar o sistema imunológico aí e fazer a nossa sincronia com a natureza, né? E às vezes ficar triste também vendo como as pessoas degradam isso. Lá no meu YouTube, inclusive, vocês vão encontrar algumas trilhas anteriores que eu fiz com turmas de ambiental, que estão disponíveis lá. Né? E isso está falando em que o movimento conservacionista degradou o meio ambiente. Não necessariamente, Wilson. Né? Tem algumas áreas que a gente vai mostrar que elas só são conservadas com a participação do ser humano. Né? Então, na minha pesquisa de doutorado, e repito, né, eu não fui com um resultado pré-determinado. Eu fui para pesquisar qual era a situação e a causa da situação. Então, eu observei, por exemplo, que lá na Rebio, em Pacatuba, a parte que deveria ser protegida só está protegida, e a parte mais protegida de todas é virgem. Você não vê uma pegada na areia das dunas. Né? E quando você sobe lá para ver, você percebe que até vegetação de restinga tem intacta. Né? E por que você vê isso? Né? Porque, por exemplo, para eu subir lá, eu precisei de autorização do MST. Eles cuidam daquilo, né, como se fosse deles, e está na área deles. E não deixam ninguém entrar. Então, contraditoriamente, não tinha fiscal de Ibama, ICMBio, poder público, né? Quem é que estava fiscalizando? O MST. E das vezes que eu fui, eu não consegui entrar uma vez sequer, né, sem que eu primeiro fosse lá conversar com o pessoal, explicar minha finalidade e aí receber a autorização deles para fazer a pesquisa. Então, perceba, viu, Wilson, que nesse caso, o que está salvando a Rebio nessa parte é o conservacionismo, né? Porque isso é uma das propriedades do MST. E aí você pergunta para o rapaz, e aquele lado de lá? Né? Por que está tão conservado assim? Ele disse, não, doutor, porque ali é das tartarugas, né? A gente não mexe lá. Né? Já uma orientação lá, embora assim, ele reconhece que alguém já andou botando gado lá, né? Mas está muito mais protegido do que as áreas ao redor. Né? Porque na minha pesquisa eu tive o cuidado de, com um drone, visualizar a área toda que era do MST e as áreas vizinhas. E, né, por projeções cartográficas e de drone, ficou comprovado em quase todas as situações que a área do MST tinha degradação, mas era mais conservada do que as áreas vizinhas. Tá? E, dando prosseguimento, né, a Serra de Itabaiana é magnífica, eu volto a falar para vocês. Nós temos um monumento natural também em Sergipe, que aí eu confesso, eu passei um dia desse lá, né, com meu filho, ele está até aqui. Ó. Diga um alô aí para a galera, Daniel. Oi. Né? Eu estive lá com meu filho e não tive coragem
né, de parar, porque estava um calor dos infernos, e aí eu falei, rapaz, eu não vou entrar nessa caatinga aí com esse calor danado, né? Eu vou preferir tomar banho de rio. E aí eu fui lá para Canidé e para Piranhas, né? Então, fica o Monumento Natural de Angico, é unidade de conservação de uso integral, de proteção integral estadual. Deixa eu só botar esse treco mais para cá, pronto. Ainda mais para cá. Então, isso é um monumento natural. Nós temos um monumento natural apenas em Sergipe e ele é estadual. Tá? Aí também não pode ter propriedade particular. Né? Ali é agreste pesado, né? E nesse dia o calor estava brabo. Eu preferi ficar ali no Vale dos Mestres, tomando um banhozinho naquele rio São Francisco. Um local lindo também. E, finalmente, nós temos o Refúgio da Vida Silvestre. E eu repito, do 1 ao 5, nós temos do mais rigoroso ao menos rigoroso. Né? Então, um exemplo de Refúgio da Vida Silvestre, temos um em Sergipe. Qual é? Alguém sabe? Isso, Carlos, é Capela, é Mata do Junco. Né? Tainã, os cânions, não. Eu acho que os cânions estão como uma APA, área de proteção ambiental, certo? E me parece que os cânions ficam em Alagoas, tá? Então, eles estão aí como APA. Eu fui, inclusive, né, naquele restaurante Castanho, que é famoso, né, que fica lá em Delmiro Gouveia, depois de Piranha. Você atravessa o rio, a ponte, né? Passa Piranhas, vai Delmiro Gouveia e volta para o rio e vai chegar pertinho do Vale do Mestre. E ali o restaurante fica dentro de uma área de proteção ambiental que o próprio restaurante faz questão, que era uma fazenda antes, de conservar. É um local muito lindo também. Eu recomendo muito que se vá lá. É muito bonito. Inclusive, quando passar essa pandemia, né, estarei de volta lá. Vou levar o caiaque, aí dá para ir de caiaque de lá, desse restaurante, para chegar lá no Vale dos Mestres. Certo? Na verdade, eu comecei a trabalhar com o meio ambiente, não é por causa das questões jurídicas, é porque eu adoro natureza mesmo. Tá? Então, essa é a minha aplicação prática dessas coisas. E, finalmente, né, nesse Refúgio da Vida Silvestre, nós temos lá a Mata do Junco, e ele foi criado, né, graças à compensação do artigo 36, previsto nessa lei, da ponte que liga Aracaju à Barra dos Coqueiros, certo? O artigo 36 prevê uma compensação, na época, que tinha que ser no mínimo de 0,5% do valor do empreendimento. E o que acontecia aqui em Sergipe? A ponte é bem posterior aí a 2000. Né? Alguém me ajude a lembrar aí de que ano é a ponte. Eu acho que eu estava em Aracaju ainda, deve ser de 2007, 2008. Não é isso? 2006, Newton? Então, o que acontece? Nessa época eu estava em Aracaju e o inquérito da Ponte Aracaju Barra era meu, né? Então, Nilton já conhece até as histórias lá da Barra dos Coqueiros, que eu tive muito contato lá com isso, né? E o que aconteceu? Eu descobri que nunca houve compensação ambiental em Sergipe, porque não havia a Câmara de Compensação Ambiental. Então, a gente cobrou que fosse criada essa Câmara na Secretaria do Meio Ambiente e na ADEMA, foi criada, e foi arbitrado lá, né, pela presidente da ADEMA, à época, a compensação ambiental. ADEMA estadual, viu, pessoal? Perceba só, e a obra é estadual, né? E outro detalhe conjuntural, quem foi denunciar a obra por ausência de arrima foi o IBAMA, né, na pessoa de Márcio Macedo, né, que era o superintendente do IBAMA naquela época. Só para vocês entenderem a conjuntura, né? E a gente determinou a criação da Câmara de Compensação e foi arbitrado 1 ponto, alguma coisa por cento do valor do empreendimento de compensação ambiental. Né? Isso deu R$ 1.800.000. Parte desse dinheiro
foi utilizado pelo secretário do Meio Ambiente depois, que foi Márcio Macedo, né? Porque saiu João Alves, entrou outro governo, Márcio saiu de superintendente do IBAMA para secretário do Meio Ambiente, né? Então, Márcio usou parte desse dinheiro para criar, basicamente, a Mata do Junco, né? Então, eu fico muito feliz de dizer que o nosso trabalho teve participação na criação dessa Mata do Junco aí, porque foi a primeira compensação ambiental dessa lei cobrada aqui em Sergipe. Né? Em relação a unidades de uso sustentável, deixa eu tirar minha cara da frente, nós temos 7, certo? Estas áreas, né, de uso sustentável, elas não têm a mesma hierarquia que a do artigo 8º, a de proteção integral. Por quê? Porque, basicamente, né, as áreas menos protegidas, né, comunidade de conservação, é a do inciso 1 e a do inciso 7. Né? Inciso 1 é APA. Professor, por que a APA é a menos protegida? Gente, para criar a APA, basta que o poder público estadual, municipal ou federal diga, ó, essa área é uma APA. Não precisa desapropriar, não precisa investir em nada. Professor, qual a vantagem disso? A vantagem é que ela vai receber um regime jurídico mais protetivo, né? Quem degradar aí dentro, inclusive, tem crime específico para isso, né? Tem infrações administrativas específicas, e ela vai receber um plano de manejo, né? E um comitê gestor também. Mas ela é a unidade de conservação, uma delas, com menos investimento. Tanto que em 2005 eu fiz um movimento para que a Serra da Miaba, que é outro lugar maravilhoso, e que não é nada, viu, pessoal, que fosse transformado em unidade de conservação. E a proposta para o Estado foi que virasse uma APA, né? Mas nós não conseguimos sensibilizar o Estado. E aquela área linda está sendo degradada a cada dia. Né? Quem já foi ali, no Poço, acho que é Poço 17, né? Toda vez eu esqueço o nome, é o número, né? Mas eu acho que é 17. Deve perceber como está poluído aquilo ali. O pessoal vai acampar e deixa lixo, garrafas, etc. ali, faz um montinho como se a torre passasse ali para pegar o lixo deles, né? Mas, enfim, ali falta uma proteção, né? E dali vai até a Pedra da Arara, que é outro local lindo, e ali faz um link com a Cachoeira de Macambira, né? Tudo fica próximo. A Pedra da Arara é o encontro de 3 municípios e de 2 rios, né? O Rio Salgado, que é o da Cachoeira de Macambira, com o rio Vaza Barris, que passa ali na Pedra da Arara. Naquele Insta meu SandWords, tem um monte de foto ali dessas áreas e dessas trilhas. Então, voltando para cá, os 2 menos protegidos é APA e RPPN, que é Reserva Particular do Patrimônio Natural. Por que a RPPN também é menos protegido? Porque a RPPN é criado numa propriedade privada a pedido do proprietário ou possuidor. Ela tem a mesma característica de uma servidão ambiental, só que ela é perpétua. Professor, por que as pessoas pedem para criar RPPN em suas propriedades? Por 2 motivos. Primeiro, porque é ambientalmente correta. Essas pessoas querem proteger, né, o meio ambiente de suas propriedades para as presentes e futuras gerações. E o segundo, professor? O segundo é artifício jurídico, né? Porque imagine que você tem um acampamento do MST do lado de sua propriedade, na parte que tem o rio e a floresta, né? Você que tem a obrigação de proteger essa APP, certo? E se ela for devastada, você é corresponsável. Então, o que o pessoal faz, às vezes? Transforma aquilo em RPPN e, quando há o acampamento, liga para o órgão ambiental, fiscalizador, e diz, olha, estão querendo invadir a unidade de conservação. Venham aqui fiscalizar, por favor. Então, de certa forma, né, consegue colocar como corresponsável o poder público de forma mais próxima nisso. Então, isso é uma estratégia jurídica também que está sendo utilizada. As demais aqui, né, nós temos isso na região do Agreste, Floresta Nacional, já foi dito aí, o Ibura,
né, uma floresta nacional. Olha, uso sustentável pode ter terreno privado, né? Mas floresta nacional não pode, tem que ser desapropriado. Só para lembrar lá da proteção integral, Parque Nacional não pode ter propriedade privada. Mas se você vai em Itabaiana, você vai ver muita propriedade privada, cercas, canteiros, plantações. Como isso, professor? É simples. Transformaram a serra num parque e a União não indenizou os proprietários. Né? Enquanto não indenizar, esses proprietários estão utilizando a propriedade deles, certo? Então, isso aí não é como é na lei, né? É o ser, é uma anomalia de efetividade. E a reserva da fauna, que é o caso da Mata do Junco, é proteção integral, mas pode ter propriedade privada, né? Se não for incompatível com a finalidade dela. É o caso da reserva legal do MST, que compõe a Mata do Junco, né? E aqui nós temos reserva extrativista, inclusive na parte sul do estado, nós temos extrativismo, né? De pesca, de cassinicultura, de mangaba, e por aí vai. Reserva de fauna nós temos também, se não me engano, lá na região de Canidé. De desenvolvimento sustentável temos algumas no estado, municipais, estaduais, e RPPNs diversas, com diversas finalidades, tá? Então, basicamente são esses os 12 tipos de unidades de conservação, 5 de proteção integral e 7 de uso sustentável. Alguma questão teórica ou prática? Ok, então vamos tocando. Tirar minha cabeça daqui. Né? Aqui o artigo 22 traz o procedimento de criação de unidade de conservação, não vou entrar em detalhe, mas como regra passa por uma consulta, né, que não é obrigatória somente para estação ecológica e reserva biológica, que são as duas mais rigorosas, para todas as outras tem que ter consulta, certo? Basicamente, no artigo 25, nós temos uma norma importante, qual é? Todas as unidades de conservação têm que ter zona de amortecimento, exceto duas, né? Então, não são todas, são 10. Então, lembre quais são as unidades de conservação que não precisam de ter zona de amortecimento. O macete é simples. São as duas menos rigorosas, que é o inciso 1 e 7 do 14. É a área de proteção ambiental, APA, e a reserva particular do patrimônio natural, RPPN, certo? Eu sempre faço questão de dizer o que é, em vez da sigla, mas, né, no cotidiano profissional, os profissionais se referem só à sigla, APA, RPPN, né? Mas é bom saber que a APA é a área de proteção ambiental e RPPN é reserva particular do patrimônio natural. Duas unidades de conservação de uso sustentável. É bom lembrar para vocês que é uma confusão terrível, até de gente da área técnica. A imprensa eu ainda perdoo, mas gente da área técnica não, né? Da área técnica, que eu digo, engenheiro florestal, né? Jurista e etc. Não confunda APA com APP, certo? Me digam aí a diferença entre APA e APP. Vamos ver se alguém consegue distinguir. Basta dizer, APA é uma espécie de quê? Unidade de conservação de uso sustentável. É a área de proteção ambiental. Está aqui, ó. E a APP é uma espécie de área protegida do Código Florestal. É área de preservação permanente. Então, não confundam área de preservação permanente com área de proteção ambiental. Né? Fazendo aquela brincadeira de sempre, não confunda catraca de canhão com conhaque de alcatrão. Não confunda a APA com a APP. São duas coisas diferentes. São espécies de áreas protegidas,
mas uma é do Código Florestal e a outra é do SNUC, né, das unidades de conservação. Então, né, regrinha básica que está aí no 25 e no 27. 27. Todas as unidades de conservação têm que ter plano de manejo, que tem que ser implantado em 5 anos da criação da unidade, certo? Só que em Sergipe, poucas unidades têm esse plano de manejo. E por isso, nas federais, o MPF andou entrando com ações e está obrigando essas unidades a terem. A Rebio mesmo, que é uma antiga, não tinha plano de manejo, certo? Todas as 12 têm que ter plano de manejo. Mas só 10 tem que ter zona de amortecimento, que é definida no plano de manejo também. Se não for definido, é de 3 quilômetros, certo? Então, zona de amortecimento todas têm que ter, menos a APA e a reserva particular do patrimônio natural. O 36, deixa eu voltar aqui. O 36 trata daquela compensação ambiental que eu falei para vocês, certo? Detalhe importante aqui nessa compensação ambiental, que aqui no parágrafo 1º, né, está escrito que o valor da compensação ambiental, que é obrigatório que todo empreendimento que tenha EIA-RIMA pague, né, porque é empreendimento que pode causar significativo impacto ambiental, certo? Ele está escrito aqui que ele não pode ser inferior a 0,5%. Detalhe, o STF julgou inconstitucional, né, sem redução de texto esta norma. Então, ela está escrita assim, mas o STF diz que não tem esse teto mínimo. E aí, ironicamente, posteriormente, o IBAMA baixou uma portaria dizendo que 0,5% é o teto máximo. Ingressou-se com outra ação direta de inconstitucionalidade, o STF não julgou até hoje. Né? Então, hoje, na portaria do IBAMA, o teto máximo é 0,5%, e não mais o teto mínimo. E isso cai em concurso, e não tem nada escrito no código de vocês. Certo? Voltando para cá. Toda unidade de conservação de proteção integral, onde quer que seja, é considerada zona rural. Certo? Ah, mas ela está na zona urbana, professor. É unidade de conservação de proteção integral, então ela é zona urbana. E com isso nós concluímos áreas protegidas e concluímos todo o nosso. Deixa eu voltar aqui para o meu. Vou botar minha telinha aqui. Nós concluímos aí todo, né, o nosso conteúdo que diz respeito a direito ambiental natural, né, e com uma passagem pelo cultural. A partir da próxima aula, e nós temos poucas aulas daqui para frente, né, mas são suficientes, nós vamos concluir a parte urbanística, né? Então, basicamente por hoje é só, pessoal, né? Alguma dúvida aí? Ok, Tainã, obrigado por responder. Né? Os vídeos das aulas estão, né, no YouTube. Só que você tem que pegar o link aí no Classroom, certo? Porque eles não estão públicos mais. Então você tem que ir no Classroom para ir pegar o link para conseguir acessar os vídeos, ok? Mas aí no grupo, no Classroom, tem os links de todas as aulas dadas para vocês à distância. Certo, Wilson? Até mais, então, pessoal. Por hoje nós ficamos por aqui. Encerrando a aula, parando a gravação.